Eu quero contar para vocês também que o chanceler Mauro Vieira foi convocado pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre as eleições na Venezuela. Marília Ribeiro vai trazer as informações para a gente a partir de agora. Bem-vinda, Marília. Oi, Evandro. Boa tarde a você e a todos que estão nos acompanhando aqui no 3 em 1. Então, Evandro, esse pedido, ele partiu do vice-líder da oposição lá na Câmara dos Deputados, o deputado Evair de Mello. Ele quer que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, compareça para prestar esclarecimentos sobre a posição do Brasil em relação à eleição venezuelana que aconteceu neste final de semana. Vale a gente trazer aqui, Evandro, que esse pedido, ele ainda deve ser analisado pela própria Câmara dos Deputados e só depois que vai vir uma data para que ele aconteça. E esse não é apenas esse pedido para a convocação de Mauro Vieira. Nós também temos o pedido da bancada do Novo lá dentro da Câmara dos Deputados. Eles também querem que Mauro Vieira preste esclarecimentos. Então, por enquanto, lá na Câmara dos Deputados, nós temos esses dois pedidos. Eles partiram dos deputados Marcel Van Hatten, Gilson Marques e Adriana Ventura, que são do Partido Novo. Eles dizem que o Brasil deve manter coerência com os princípios constitucionais e internacionais, em particular na defesa dos direitos humanos, promoção da paz e repúdio ao que eles chamaram de terrorismo. Evandro, vale a gente trazer aqui que nesta semana nós conversamos aqui no 3 em 1 sobre também lá no Senado Federal, porque a oposição também quer ouvir Mauro Vieira sobre o posicionamento do Brasil em relação à eleição na Venezuela. Além de Mauro Vieira, eles também querem ouvir o assessor de Assuntos Internacionais do governo, Celso Amorim, que esteve lá na Venezuela e acompanhou esse pleito que aconteceu no último final de semana. E também eles querem ouvir a embaixadora do Brasil lá na Venezuela, Gilvânia Maria de Oliveira. Então, na Câmara dos Deputados, esses pedidos também devem ser analisados somente na volta do recesso parlamentar, que acontece nessa próxima semana. Evandro, qualquer novidade eu volto. Muito obrigado pelas informações, Marília. Bom trabalho para você. Vamos fechando aqui para eu chamar um pouquinho lá o Zé Maria Trindade para começar a falar sobre isso. Zé, qual deve ser a preparação, então, do chanceler para responder aos questionamentos desta comissão que devem vir que nem um bombardeio diante do posicionamento ou da falta dele até agora? A ideia é analisar a política externa do governo brasileiro, né? Não é do presidente Lula, mas do governo brasileiro sobre os vizinhos aqui. A Venezuela continua sendo o foco, sendo a central ali desses debates. Mais do que o embaixador Vieira, o Celso Amorim será também convocado. Entendem que a política, e é real, de que o ministro Celso Amorim, ex-ministro, né, e agora é assessor especial, ele tem muito mais responsabilidade e acesso ao presidente. E não é porque é Celso Amorim. Tradicionalmente, o assessor para assuntos internacionais tem esta proximidade com o presidente da República. Ele fica no Palácio do Planalto, ele conversa sempre com o presidente da República, qualquer que seja ele. E não é diferente com o Celso Amorim. Ele é o idealizador, inclusive, dos discursos do presidente Lula para assuntos internacionais. E ele está na Venezuela, ele está lá olhando diretamente o que está acontecendo, com acesso, inclusive, a documentos que são transmitidos de forma reservada para o presidente Lula. Então, Celso Amorim será também chamado ao Congresso Nacional para esse debate. É importante dizer que esta situação da Venezuela acabou criando um mundo novo e um debate novo sobre a situação política da América Latina. Não se admite mais ditadores, isso é coisa do passado. É como quichute, calça-boca de sino, essas coisas. Não se admite nas relações internacionais. Como o Brasil vai fazer de conta de que nada está acontecendo na Venezuela? Que aquilo foi uma eleição? Esquecer os direitos humanos que estão sendo aviltados, prisões sem processo. Bom, Zé Maria Trindade, só um parêntese aqui, de vez em quando o Gani vem de calça boca de sino e quichute, então ainda assim é questionável, Alan Gani. Então... Isso é uma fake news. Mas ele pode, ele pode. Eu, como um defensor das liberdades, acho que fake news não é crime. Ô Alan Gani, conta pra gente o que você acha do que vai vir de questionamento e do que deve ser respondido pelo governo brasileiro. Eu acho que essa é a questão principal. Pois veja,
vai ser explorado politicamente. E com razão, porque tem lastro na realidade. Esse silêncio, essa omissão até agora é inadmissível, porque esse silêncio está chancelando um processo fraudulento que ocorreu na Venezuela. E não é de hoje que existe todo esse apoio ideológico, moral, inclusive financeiro, ao regime de Nicolás Maduro. Há pouco tempo, quando Maria Corina não pôde ser candidata, o presidente se silenciou em relação a isso, recebeu Maduro aqui com um tapete vermelho. Então, esse silêncio só ratifica ainda mais esta posição. Eu não sei exatamente o que o chanceler, o diplomata, vai acabar dizendo. Talvez o que o Piperno diga aqui, mas em algum momento a verdade vai aparecer. Em algum momento, Evandro, o Brasil vai ter que se posicionar. Não dá mais para ficar em cima do muro. Ou o Brasil vai ser a favor do regime, dessa ditadura de Nicolás Maduro, Brasil que eu estou falando que o governo, não somos nós brasileiros, ou ele vai ser contra. Não dá mais para ter uma posição em cima do muro. O tempo está passando e as atas já deveriam ter sido divulgadas. Aliás, o prazo já passou, né, Segré? Mas eu lamento te dizer... Segré, desculpa, eu vou te interromper. Claro. É a 7ª vez que eles me pedem para chamar o intervalo da rádio. Então, pessoal da rádio, vocês vão para um rápido intervalo assim, saboroso, mas muito rápido, e daqui a pouco vocês voltam para nos unirmos em todas as queridas plataformas aqui da Jovem Pan. Um grande abraço a vocês, até já. Nas outras, seguimos. Fale, Gustavo Segré. Vamos lá. Eu lamento te dizer, Alan, que a posição do governo é a posição do Brasil. Mesmo que a gente possa estar em discordância, qualquer resolução que o governo brasileiro tome estará representando a todos nós. Porque não tem como você falar, não, isso que o governo oficialmente fez e falou não me inclui. A gente pode discordar nas redes sociais, aqui, mas perante o mundo, a posição do governo é a posição do Brasil. Não tem discussão. O problema é precisamente o prazo. A lei venezuelana, inclusive, menciona que tem 72 horas. O Conselho Nacional Eleitoral determina que deve publicar as atas em até 72 horas terminado o processo eleitoral. Terminou domingo. Já acabou. O tempo esgotou. E aí a posição do Brasil deveria ser um pouco mais enérgica. Por exemplo, dizendo, senhores, eu pedi as atas. Cadê a ata? Não acompanhei a OEA, porque eu entendia que vocês iam publicar as atas. E agora, cadê as atas? E as atas não aparecem. Por outro lado, o Maduro, fazendo uma novela mexicana, foi lá na Corte Suprema Eleitoral e mencionou: você, por favor, eu intimo a você a fazer uma auditoria. É piada. É piada. A mulher que está presidindo o Tribunal Superior Eleitoral da Venezuela é do partido do próprio presidente ditador Maduro. Então, é um fantoche para todo mundo. E o mais grave, 17 pessoas morreram, 11 pessoas estão desaparecidas, tem muita gente presa e tem um aplicativo em que Alan Gani poderia, se venezuelano for, indicar que Gustavo Segré, se venezuelano for, é um opositor ao regime, que dissemina desinformação, e eu iria preso, apenas simplesmente porque alguém colocou que eu era opositor. Isso é muito grave. Piperno, você acha que está faltando por parte do Brasil um cadê a ata, carajo? O Brasil cobrou a ata e o Brasil tem que continuar cobrando essa ata. Até quando? Então... Isso não vai ser uma coisa... Até o tempo de fraudarem, Piperno? Uma coisa de eterno. A fraude já foi. A fraude já... Mas eu acho que a ata... Aí que tá, Piperno. Eu acho o processo... A fraude já foi, porque não há um posicionamento. O Brasil não tem... O governo brasileiro... Uma coisa tem que ficar muito clara. O governo brasileiro, que tem conversado com a oposição venezuelana, ele não tem que, por exemplo, agradar os críticos, a direita brasileira. Ele tem que conversar muito com a oposição venezuelana. E eu tenho visto manifestações dos principais líderes da oposição da Venezuela. Repito, a conta no Twitter da Maria Corina está lá aberta. Ela já elogiou, inclusive ontem, posições do governo brasileiro. É com essa gente, sim, que o Brasil tem que negociar, e é com essa gente e é a essa gente que o Brasil deve satisfação. E, principalmente, garantir o máximo de integridade de opositores venezuelanos. Agora, há declarações ruins? O que o Mauro Vieira pode falar na Câmara? Não sei, porque quem estava lá é o Celso Amorim. O Celso Amorim, sim, é o grande personagem que acompanhou em loco isso. Agora,
ele vai falar o que ele negociou sigilosamente? Eu acho que aí é ser um pouco ingênuo em acreditar nisso. Né? Fala, Zé. Olha, sobre essa história da embaixada, eu queria relatar aqui uma conversa que eu tive com o embaixador no Ministério de Relações Exteriores, ele falando assim, nós retomamos a embaixada em Caracas e tivemos que inicialmente mandar um grupo de trabalho para reformar. Como reformar? É porque no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, houve uma retirada de todos os representantes do Brasil. E a casa e o escritório do Brasil, da Embaixada do Brasil, foram tomados, foram invadidos e ficou abandonado durante todo o governo Bolsonaro. Isso porque houve essa divergência com Maduro ao reconhecer que o Maduro não continuaria Guaidó. Presidente. Guaidó, Juan exatamente, Guaidó. Que seria o presidente. O Juan Guaidó esteve aqui, recebeu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso irritou Maduro, que acabou expulsando, e a embaixada, a residência oficial e o escritório do Brasil ficaram abandonados e foram invadidos. Então, quando o presidente Lula tomou posse e queria retomar lá a embaixada, mandou encarregado de negócios, não um embaixador, e mandou um grupo de trabalho exatamente para reformar tudo, para se ter uma ideia. E sobre esse debate aí de relato, de atas e tal, eu acho, e se ele apresentar essas atas? Quer dizer, eu tenho a impressão que o Brasil já deveria considerar suspeito todo o processo. Não houve um processo eleitoral. Nós estamos acostumados aqui com o processo eleitoral. Aquilo lá não foi um processo eleitoral. Então, mesmo que ele tenha vencido no voto, não foi uma eleição legítima. Fala, Gani. Arremate. Exatamente. Como é que você diz que um candidato ganhou sem apresentar as provas, sem apresentar os números, comprovar o número, que seria a ata? E quanto mais esta ata demorar para ser divulgada, significa que há mais possibilidade de mais uma fraude, porque eu concordo aí com o Zé, a fraude já ocorreu desde o início, a fraude ocorre há muito tempo, mas aí é chancelar de vez a fraude. E provavelmente estão fazendo isso, estão tentando de alguma maneira fraudar essas atas para ratificar a vitória mentirosa de Nicolás Maduro. Fala, Piperno, o que foi? Só duas frases aqui do que disse a Maria Corina. O embaixador do Brasil na OEA reafirmou o princípio fundamental da soberania popular que deve ser observada mediante a verificação dos resultados nas atas e reitera que espera a publicação por parte do CNE. Bom, aí no final ela diz o seguinte: agradecemos o governo do Brasil, enfim, por tudo que aconteceu lá ontem, assim como assegura a proteção da sua sede e a residência, assim como a integridade física dos nossos companheiros asilados naquela residência. E isto poderá contribuir e avançar em um processo de negociação construtiva e efetiva como esse que o Brasil tem apoiado. Maria Corina. Mas está falando sobre ter a custódia da Embaixada Argentina para que as pessoas que trabalham com Maria Corina não sejam presas ou mortas. Não está dizendo, obrigado, Brasil, que você se absteve na OEA. Não, ela está falando algo mais prático. Ela está dizendo o seguinte: isso poderá contribuir e avançar em um processo de negociação construtiva e efetiva como o que o Brasil tem apoiado. Maria Corina. Então, tá bom. Fala, Segre. Não, eu não vejo que o agradecimento seja pela abstenção. Sobretudo porque o que o presidente Lula falou muitas vezes: eu não posso tomar uma posição até não ver as atas. Perfeito. Isso é uma sensação pragmática de estar, por um lado, com a pressão internacional e, por outro lado, com uma amizade com Maduro. Ele foi recepcionado aqui como chefe de Estado. Quer dizer, mas o prazo de apresentar as atas já acabou. Então, já acabou. Legalmente, inclusive, não foi uma imposição. Sim. A própria Justiça Eleitoral venezuelana estabelece 72 horas. Não foi cumprido. Eu acho que a manifestação da Maria Corina dá toda a pista de que ela teve outro tipo de conversa com o Celso Amorim. É possível. Por isso que chama a atenção esse pedido, que essas informações estão agora sendo divulgadas, do Maduro tentando uma conversa com o presidente Lula. Tomara que isso seja possível e amarrando tudo, como se isso fosse um filme de Hollywood, que isso seja
o corolário que termina com a ida do Maduro para a Rússia, porque já está prevista uma visita de Maduro à Rússia nos próximos dias.